olha só, tem esse vídeo aqui, ó. O Neymar do Santos era assustador. Será que era mesmo? Era sim, mas o quanto? Vamos ver o que ele fala aqui nesse vídeo. Muitos falam que o auge do Neymar foi no Barcelona, justamente porque vimos um Neymar mais maduro e um pouco mais plástico. Mas eu discordo. Ao meu ver, o Neymar do Santos era mais bizarro. Jogava Será? mais e viveu seu auge aqui no Brasil. Durante sua passagem pela Europa, o Neymar foi afetado negativamente pelo peso de jogar com os europeus, coisa que não favorecia seu estilo de jogo, né? Neymar sempre foi muito rabisquento, o que não era ruim. Tá, mas peraí, antes de mais nada, ele tá meio que falando que o Neymar, por jogar do lado de europeu, foi ficando cada vez mais, sei lá, cintura de concreto, é isso? Não sei se eu concordo não, mas tudo bem. Mas que para os europeus era de certa forma desrespeito. Você pega alguns lances do Neymar na Europa, tanto pelo Barcelona quanto pelo PSG, e os adversários do Neymar ficavam putos de levar um simples chapéu, de levar uma simples caneta, coisas que fazem parte do jogo, mas que obviamente é de ficar puto, e eu entendo. Theo Hernandes jogando na Espanha é coisa rara de se ver, tá? E essa galera claramente ficava muito puta, o que contribuía para que o Neymar fosse mais marcado, logo levando a ele a ter mais lesões do que os outros jogadores. Pois, como eu falei, para os europeus, pô, esse lance ali é surreal. Era de certa forma desrespeito. E o Neymar meio que mostrava que jogava bem mais do que eles. O Messi, por exemplo, eu pelo menos nunca vi ele dando uma lambreta. Era raro ele dar um chapéu. O Messi era mais do driblezinho curto, do drible mais simples. O que às vezes era bom também. Ele tem aquele gol famoso contra o Atlético de Bilbao, se eu não me engano, em 2015, que, pô, é um baita de um golaço. Mas são sempre driblezinhos mais básicos. Ele simplesmente pegava na bola, ela grudava no seu pé e ele simplesmente saía driblando geral. Driblando não, né? Deslizando. Pois eu não considero isso aqui drible, isso aqui é magia. Então, por ele não ter muito do futebol arte, ele era bem mais respeitado pelos seus oponentes. Ou seja, a galera não batia tanto no Messi. Fora que ele também veio de La Masia, categoria de base do Barcelona, e a galera já conhecia o homem. Obviamente, o Neymar se adaptou com o tempo na Europa, mas aqui no Brasil, meus amigos, aqui no Brasil, a parada era sinistra. Bom, falando sobre um homem aqui em si, o Neymar do Santos era coisa de maluco. Era o literal futebol arte impregnado em seu corpo, e que fazia até mesmo o torcedor rival aplaudir a magia que o Neymar fazia com aquele moicano. Ele chegou a literalmente ser aplaudido pela torcida rival do Cruzeiro no Independência, se eu não me engano. Nas partidas. Era coisa de maluco, sabe? Desde Ronaldinho Gaúcho, que era até um pouco recente, né? Datas bem próximas até, não se viu um driblador tão puro e tão contagiante quanto o Neymar do Santos. Então, depois do Ronaldinho, meu Deus do céu, vou ter que citar gente que tá na cadeia, mas assim, o começo do Robinho era muito animador pra galera. O pessoal que viu a época fala muito das pedaladas e tal. É que eu acho que o Neymar foi ainda mais, mas teve o Robinho, tá ligado? Que acabou flopando, né? Vamos combinar aqui. Mas teve o Robinho. Santos. E aqui abre uma discussão um pouco chata, mas quem foi o melhor entre eles? Pois o Ronaldinho brincava com a bola e ela brincava com ele. Já o Neymar, ele simplesmente meio que hipnotizava a bola, sabe? Pra mim, o Neymar, ele é melhor. E ele se aperfeiçoou com o tempo. Seus dribles ficaram mais objetivos e bem melhores. Fora que ele viveu um auge que o Ronaldinho não chegou a viver. Um auge mais duradouro, sabe? Mas, enfim. Tá, então não é que ele chegou no auge, é que ele durou mais estando no topo. O Ronaldinho tem muita parada de ter batido no auge e voltado muito rápido. Da Copa dele ser uma das piores Copas de um bola de ouro. O Neymar impressionava desde as categorias de base no Barcelona. Ele era um talento geracional e que gerava muitas expectativas em cima de um moleque que só tinha, sei lá, 13, 14, 15 anos de idade. É tipo você olhar hoje o que faz o Lamine Yamal, sabe? Só que com bem... Não, 13, 14 anos é tipo o que faz o Cauã Basile, também do Santos, de 11 anos de idade. Mais expectativas que o normal. E essa expectativa gerada em cima do menino Ney, já nas categorias de base, chamou a atenção de grandes clubes pelo mundo, em específico o Real Madrid, mas acabou sendo rejeitada, pois ele claramente ainda precisava evoluir um pouco mais aqui no Brasil. Mas você já parou pra pensar como seria o Neymar no Real Madrid? Eu acho que seria uma história completamente diferente do que a gente tá vendo hoje. Chegamos lá, uma hora ia chegar. Chegamos, sejam bem-vindos ao Neymar hipotético. O ano era 2009, Neymar já estava no profissional do Santos, entretanto, ainda não havia entrado em nenhuma partida. E ele já era muito famoso, tá? E a galera entendia e pedia para o Mancini, técnico do Santos na época. Cara, o Mancini tá no futebol também desde que o mundo é mundo, né? Caralho, o Mancini outro dia mesmo tava
sendo demitido do Atlético Goianiense, aí você volta pra 2009, ele tava no Santos. O Mancini já treinou tudo, todos, absoluto. Que isso, o cara tá no futebol desde que Deus fez a luz. Por o Neymar pra jogo. O Pacaembu inteiro gritava o nome do Neymar, que estreou aos E não para em lugar nenhum, exatamente, e não para em lugar nenhum. Ele tá em todo quanto é canto, mas não para em lugar nenhum. 17 anos. O Neymar quase marcou seu gol, logo na sua estreia pelo Santos. Ele ainda chegou a acertar a trave no gol do Everton, que hoje se encontra no Palmeiras, mas que lá em 2009 pertencia ao Oeste, clube que inclusive eu nem sei do paradeiro hoje em dia e eu nem sei se existe. Mas enfim, o Neymar não conseguiu deixar a sua marca dentro de... Nossa, esse gol contra o Curitiba, meu Deus do céu, esse gol fez a gente olhar pra esse uniforme azul e falar que é bonito. Campo, mas isso não iria acontecer por muito tempo, e você sabe disso. Se na sua estreia no dia 7 de março não rolou o seu golzinho, no jogo seguinte, dia 15 daquele mesmo mês, Neymar então marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos. Mas não foi o gol que marcou o Neymar naquela partida, e sim que ele era muito maduro para um moleque de 17 anos, e que ainda estava em fase de desenvolvimento. Ele passava bem a bola, não era tão fominha e deslizava dentro de campo. Quem pegou essa época sabe do que eu tô falando, sabe? Mas enfim, né? O Santos não ganhou aquele Paulistão, terminando em segundo, mas o Neymar foi eleito o craque do campeonato e também a revelação do mesmo, sendo tratado aqui no Brasil como um dos craques mais tenebrosos que a gente já havia criado. Era bizarro, sabe? Neymar acabou atraindo muita atenção da mídia desde o início de sua carreira. Ele foi frequentemente comparado a grandes jogadores brasileiros do passado, como Pelé e o Romário, devido ao seu estilo de jogo habilidoso e criativo. A mídia elogiava suas habilidades, criatividade e carisma, mas também havia críticas, especialmente relacionadas à sua propensão a cair facilmente em disputas de bola e algumas polêmicas. É aquilo que eu já falei com vocês, o Neymar sempre foi muito midiático. Tem jogador que é bom e fica famoso só por ser bom, mas o Neymar, além de bom, pô, a parada do cabelo era muito marcante, os namoros ou então as pessoas que ele se envolvia era marcante pra caralho. O Neymar sempre foi, tipo, alvo de tudo quanto é bagulho de fofoca e tal. Na época não existia Choquei, mas tinha os TV Fama, tá ligado? Enfim, ele sempre foi alvo dessas paradas. Polêmicas fora de campo. E a gente sabe, né, galera? O Neymar, ele sempre teve essas polêmicas fora de campo, então isso aqui eu nem conto. Meus amigos, a temporada seguinte do Neymar foi esse. Pô, esse Vasco aqui era bom, hein? Nossa, aqui é o Fagner, se eu não me engano. Esse Vasco aqui era da hora, hein? Pô. Espetacular. E ele ajudou o Santos a conquistar o Paulistão daquele ano, o que fez ele ser ainda mais cobiçado pelos clubes europeus, pois o homem era muito diferente dos outros. Cara, era cada drible, cada passe, sabe? O lema do Santos era basicamente passar a bola para o Neymar que ele resolvia o jogo, já que se ele pegava na bola, ele saía driblando geral até o gol. E não era firula como a gente vê o Antony e os demais hoje fazerem, sabe? Era o mais puro drible objetivo, o objetivo de se livrar do marcador e simplesmente levar a bola até o gol. Era incrível, sabe? Mas o que realmente marcou o menino Ney era o seu corte de cabelo, né? O famoso moicano do Neymar, que virou moda aqui no Brasil e também em outras regiões do mundo. Era sua marca junto de suas dancinhas sensacionais. Que o Lamine Yamal ressuscitou recentemente. Se você olha hoje em dia, parece algo besta, mas pra quem viveu a época, pra quem assistia aquilo a olho nu, sabe que isso não é exagero. O Neymar deitava e rolava aqui no Brasil, era muito mais famoso do que qualquer outro político, cantor ou artista meramente famoso, né? De verdade, até hoje eu nunca vi um jogador ser tão badalado quanto o Neymar aqui no Brasil. Na Europa é outros 500, o Neymar ainda não havia furado a bolha, mas opa, eu falei. É por isso que eu tô falando que vocês. O Neymar era bom e tal, mas, tipo assim, o Neymar, mesmo fora dos gramados, ele chamava atenção, tá ligado? O Neymar sempre foi muito midiático. E ele surgiu justamente na época que as redes sociais estavam surgindo junto com ele e tal, tava se popularizando. O bicho, tipo, veio na hora certa pra ser o grande fenômeno da mídia. Ainda, o Neymar foi conquistando cada vez mais espaços, foi se tornando literalmente um deus no futebol brasileiro, quebrando cada vez mais recordes, fazendo mais e mais. No doc dele, ele disse que o pai dele não queria que ele tirasse o moicano, então ele foi variando esses moicanos, né? Tanto é que na Copa de 14, ele tá com um bagulho que parece ali um moicano, mas já não era exatamente. Você vê que assim, o pai dele pensando na marca Neymar, né? O pai dele, tipo, foda-se meu filho, bagulho é dinheiro. Mas, pô, o moicano era marcante nesse tempo. Nesse ponto. Teve a época que o Neymar meteu o moicano misturado com trança embutida e chamou isso de moicatrança. E se eu não me engano, com esse cabelo, ele foi no exército fazer o bagulho lá de jurar bandeira e tal. Moleque doente do caralho. Bom demais. Mais gols, deitando e enrolando em vários jogos, inclusive sendo fundamental para que o Santos conquistasse uma porrada de títulos, inclusive
inclusive um tricampeonato no Paulistão. Tri Paulista, Copa do Brasil, Libertadores. Coisa que se a gente olha hoje em dia é bem mais difícil, pois além da má fase do Santos, inclusive estando na Série B do Brasileirão, ainda mas na Série A esse ano o Santos não perdeu um jogo. Isso aí ninguém vai falar. tem outros clubes paulistas que são bem melhores. Mas se você olhar lá atrás, você percebe Cachoeira Rei Sol, esse time de amarelo. Cachoeira Rei Sol. Mundial de Clubes. Foi quando perdeu de 4-0 pro Barcelona na final. Mas pica. Saudade dessa época. que o Santos era grandioso, era o maior clube do Brasil, não por ter revelado o maior jogador da história, o Pelé, mas também porque revelou a maior joia brasileira da época desde Pelé. Mas a conquista mais prazerosa, A maior joia desde o Pelé, mas aí a gente tá ignorando o Ronaldinho, o Fenômeno, o Romário, aí nós tem que vir, aí nós tem que conversar um pouquinho antes. mais grandiosa, e que deixou o Neymar e o Santos ainda mais famosos e na boca do povo, foi a Libertadores em 2011. Onde nessa época o Neymar já era o maior e melhor craque aqui do Brasil. Só se falava nele em tudo. Era o destaque principal do Santos, era o melhor do time, Ele falou do Santos? Ele não falou do Brasil, não? Então perdão. inclusive o artilheiro do Santos. Se você pega essa época, Neymar tinha a maior nota entre todos os jogadores do Brasil e também do Santos, sem contar que cada vez mais a galera se assustava com ele, pois ele só tinha 19 anos e evoluiu bizarramente. Era um respeito que ele acabou adquirindo com os adversários. Eles sabiam que o Neymar era melhor, ele era o jogador mais aterrorizante, praticamente impossível de enfrentar no mano a mano. Sempre O Neymar tava claramente num ponto de, tipo assim, mano, ele tá aqui no Brasil por enquanto, mas, tipo assim, mano, é o outro patamar. O cara tá, tipo, em outro nível de futebol. Não dá pra entrar de qualquer jeito. precisar de uma ajudinha externa, sabe? Meus amigos, o Santos ganhou a Libertadores. Neymar deitou e rolou, foi o artilheiro da competição com 6 gols e eleito o melhor jogador da mesma. E ali já estava decretado a hegemonia do Neymar, que iria enfrentar o seu futuro clube no Mundial de Clubes de 2011. Mas Vamos ver se o Barcelona é isso mesmo. E viu. Né, Léo? antes, Neymar conseguiu mais e mais espaços, inclusive ganhando mais um Paulistão, como dito antes, onde foi novamente o artilheiro, sendo basicamente o melhor do campeonato pela segunda vez consecutiva e o jogador com mais assistências e mais gols no Brasileirão. E o Santos chegava com moral para o Mundial de Clubes, tá? Onde chegou até a final e o resto você sabe. Santos versus Barcelona, onde obviamente o Barcelona era completo favorito, Messi já era o melhor do mundo e os caras se... Pô, mas sabe o que é a parada? O Neymar nessa época era tão bom que eu, criança, eu lembro que, tipo assim, a impressão que se tinha é que ninguém aqui no Brasil conseguia ganhar do Santos. Então parecia que, assim, o Santos era um time, pô, bizarro. E aí ficava um pouco de expectativa, principalmente pra quem era criança, de, mano, será que o Barcelona é isso aí tudo mesmo? Porque, porra, o Santos tá jogando muito. Porque aí a gente foi colocar um do lado do outro e 4-0. Simplesmente contavam com o elenco mais estrelado da Europa. E o mais temido também. O Santos vinha com o basicão, né? E com a mesma estratégia de sempre, que era trocar pro Neymar e deixar... Olhando hoje, eu acho que, por exemplo, o Flamengo de 19 era melhor que esse Santos. A diferença é que o Santos tinha o Neymar. Isso aí, tipo assim, o Flamengo não tinha ninguém desse nível. Nem perto. Mas o coletivo do Flamengo de 19 era melhor. que o homem resolvesse o resto, pois era um jogo duro, era um time muito difícil de lidar e as dificuldades eram nítidas. O Santos acabou tomando um 4-0, a maior humilhação de um clube brasileiro no Mundial, Essa chuteirinha verde aí, caraca, quem nunca quis ter tá maluco. até chegar o Fluminense e tomar 4 do City também. O Neymar era sinistro, ele simplesmente fez os jogadores do Barcelona de gato e sapato e deixou um dos melhores zagueiros da história do futebol ficar sem o rumo de casa. A partida do menino Ney deixou geral lá fora abismados com o homem. Era um talento que poucos tinham e que era obrigatório qualquer clube lá fora tentar contratar esse cara, pois o que ele fez nesse Mundial, poucos jogadores conseguiram fazer nas Aqui ele tava com a skin moicano loiro, muito foda. últimas edições que tiveram do Mundial. Eu falo não só de jogadores brasileiros, como também Moicano loiro e o bagulho pra abrir o nariz e respirar melhor. Meu Deus, até o diabo tremia, filho. de jogadores europeus também, até chegar um tal de Cristiano Ronaldo. No fim, o mundo conheceu de pertinho o menino Ney, que inclusive ganhou a bola de bronze da competição, como o melhor jogador do Mundial, ficando só atrás do Xavi, que acabou ganhando a de prata, e do Messi, que ganhou a de ouro. Mas É pra só mim, bagre. garfaram o Ney, pois pra mim, pelo menos a bola de prata ali era dele, e não Não, pior que não. Nesse mesmo jogo, assim, o Messi é o Messi, pô, não precisa explicar nada. Mas o Xavi, nesse mesmo jogo, ele dá um domínio que ele levanta a perna que nem um ninja, é maluquice. O Xavi também jogou muito. do Xavi, mas ok. No fim, o Neymar acabou indo para o Barcelona, fazendo uma história fantástica por lá, formando o trio que pra mim foi o melhor da história, o trio MSN, onde o Neymar meio que era coadjuvante, pois tudo o que ele fazia, o Messi sempre fazia melhor e o
Não, coadjuvante eu acho que é forte pro Neymar. Não era coadjuvante, não. Dobro. E mesmo quando o Neymar fazia mais, o Messi ainda assim era mais falado. Mas cara, o moicano, as danças, os dribles, o sorriso no rosto, a malemolência na hora de executar um drible pra cima do adversário. Cara, tudo isso era mágico. Ter visto o Neymar jogar pelo Santos foi algo que eu considero especial, sabe? Ali pra mim foi seu auge. Foi quando eu realmente tive esperança. Tá. Já estamos chegando no final do vídeo, então deixa eu falar o que eu acho, quero saber se vocês concordam. O auge do Neymar não foi no Santos. O auge do Neymar foi no Barcelona e até no começo dele de PSG, mas principalmente no Barcelona. A parada é que no Santos ele era mais da firula, e aí às vezes era mais legal de ver. Mas assim, questão de jogador mesmo, de ir pra cima e de dar resultado, fazer gol, dar assistência, é Barcelona. É no Barça e no começo ali do PSG. Mas, realmente, no Santos ele era mais plástico, tá ligado? É firula pra lá e pra cá, é drible que nem tem necessidade. E às vezes, assim, o entretenimento do Santos era melhor. E o maior jogador da nova geração, ter visto ele ganhar uma bola de ouro, onde pode parecer impossível, mas ao lado de Rogério Ceni, ele tem mais gol no PSG do que no Barça, acredite se quiser. Passou mais tempo no PSG e o campeonato francês te possibilita fazer mais gol do que o campeonato espanhol, porque, né, o francês é mais fraco. Então não me assusta muito, não. Outro cara histórico aqui no Brasil, o Neymar também entrou no top 10 da bola de ouro, algo inacreditável, pois geral que entrava no top 10 da bola de ouro geralmente jogava na Europa. Mas o Neymar era diferente. O homem entrou no top 10 da bola de ouro jogando pelo Santos no Brasil. Eu acho que esse ano a gente pode ter isso acontecendo de novo. O Rony tá vindo forte aí, acho que pega um top 8 da bola de ouro. Sabe, era pra ele ter sido pelo menos uma vez o bola de ouro. Mas ele é o príncipe, né, galera, que não quis ser rei. Simplesmente Neymar Júnior no Santos. Terminou-se? Terminou-se. Pô, mano, pior que é bom. Dá sempre saudade quando eu vejo esses bagulho. Dá sempre saudade. Era uma época muito boa. Como eu falei, eu tava aprendendo o que era futebol. Bom vídeo, viu? Salvamos aqui. Mas, pô, dá saudade demais. Esse jogo aí que sempre aparece o gol dele driblando até o goleiro, que é contra o Naviraense. Porra, muito foda. Aquele uniforme azul que ele faz gol no Curitiba. Caralho. Até arrepia. Essa época era uma época muito feliz. O que sobrou disso tudo agora? Saudade, uma pequena esperança de que um dia ele volte. Tá ligado? Assim, se ele quiser fazer uma escala no Barcelona antes de voltar pro Santos, obrigado. Se quiser voltar pro Flamengo, aí vamos conversar aqui, Neymar. Tem necessidade? Tem necessidade de voltar ao Flamengo? Não tem necessidade. No caso do Flamengo, nem seria voltar, né? Então vamos aí pensar no Santos. Se o Santos puder subir pra Série A, eu agradeço, tá bom? Vai facilitar.